Oi, tudo bem? Vamos lá para o nosso estudo da Palavra de Deus? Hoje vamos entrar no segundo Samuel, capítulo 2. Então, hoje vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo 2 de Samuel, que nos diz: Depois disso, Davi perguntou ao Senhor, dizendo: Subirei para uma das cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: Sobe. E Davi lhe disse: Para onde subirei? E ele respondeu: Para Hebrom. Talvez você pergunta como que Deus falava, com aquele povo antigamente. No pensamento, eles perguntavam a Deus. Tanto que a gente observa que Saul perguntou a Deus, né, se ele iria guerrear ou não. E Deus falou para ele que não. Não, Deus não respondeu para ele. Deus ficou em silêncio. Então, era costume do povo de Israel, eles tinham esse contato mais próximo, de Deus do que nós aqui. Então, eles faziam essa pergunta para Deus: eu vou em tal lugar? Eu posso ir em tal lugar? E Deus respondia para eles. Então, quem que poderia, fazer essas perguntas são pessoas que estavam assim no alto grau de santificação diante de Deus, que poderia se, fazer essa pergunta e Deus responder. Tanto que Davi aqui, ele perguntou para Deus e Deus falou para ele: pode subir. Aí você fala, como que Deus falava? Gente, Deus sempre fala no pensamento. Quando você pergunta algo para Deus, não sei se você já fez isso, Deus responde para você: não faça. É aquela primeira voz. Quando você pergunta algo para Deus, a primeira voz que você ouve na sua mente é a voz de Deus. E Deus não fica falando assim: não, pode, vai. Aí você: eu quero uma confirmação. Deus não fica te confirmando. Então, a primeira voz que você pergunta para Deus algo, surge na sua mente, a primeira voz, essa é a voz de Deus. É isso que é a voz de Deus. Então, se você quer ficar perguntando, se está com dúvida, quer ficar perguntando, aí você está dando lugar para quem? Para o demônio. Aí o demônio toma posse, Aí ele faz a ferra. Faz como fala? A festa. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você pergunta algo para Deus, Deus fala, dá uma resposta. Aí você fica aquela dúvida. Você pergunta de novo. Aí quando você pergunta de novo, a resposta é outra. Sim ou não? Acontece isso. Quando você pergunta de novo, a resposta é outra. Você nunca deve fazer duas perguntas para Deus logo em seguida, perguntar a mesma coisa logo em seguida, porque a resposta vai ser diferente da primeira. Sempre vai ser diferente. Por quê? Porque você duvidou da palavra de Deus. Você fez uma pergunta e não obedeceu, não pergunta de novo. Se você perguntar de novo, a resposta vai ser diferente. E Davi subiu para lá juntamente com as suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Davi também conduziu seus homens que estavam com ele, cada um com sua família, e eles moraram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Quando informaram a Davi que os moradores de Jabes Gileade tinham enterrado Saul, Davi enviou mensageiros aos moradores de Jabes Gileade para dizer: Sejam benditos ao Senhor pelo que fizeste esta benevolência a Saul e vosso Senhor enterrando-o. Aqui a gente observa que Davi ele foi ungido pelos homens. Aqui fala homens de Judá, não foi um sacerdote, porque nessa época não existia sacerdote, porque Samuel tinha morrido. E Deus tirou, aqui Deus já tira sacerdotes. Aqui acabou o sacerdote, porque quem mandava
no povo de Israel não era rei, era sacerdote. Quando o povo de Israel pede um rei, Deus o quê? Destituiu o sacerdócio de Samuel. Samuel, ele perdeu o sacerdócio ainda vivo. Ele foi tirado o sacerdócio dele. Porque eles pediram um rei. O povo de Israel clamaram por um rei. Nós já estudamos isso. O povo de Israel clamaram por um rei. Então, aqui não foi um sacerdote que ungiu Davi. Não foi. Foi o povo que ungiu Davi. Agora o Senhor vos faça misericórdia e justiça, e eu também vos retribuirei esse bem que fizeste. Agora fortalecei vossas mãos e sede corajosos, porque Saul, vosso senhor, morreu, e a casa de Judá já me ungiu por seu rei. Ele já estava sendo rei aqui. Ele falou para os moradores, né, de Jabes de Gileade. Olha, agora eu sou rei. O povo de Judá já me ungiu rei. Entre mentes, Abner, filho de Ner, chefe do sacerdote de Saul, tomou Isbosete, o filho de Saul, e o conduziu a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Gisrael, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Olha só o que eles fizeram. Israel já estava todo disperso nessa época. A realidade já estava todo disperso. E o povo de Judá era aquele povo, né, que estava mais próximo do rei Saul. Eles ungiram, né, Davi para ser o novo rei. Só que os moradores de Jabes de Gileade não gostou, porque eles tinham aquilo que Saul não gostava de Davi. Então isso pesou, né? Sempre tem aquela desavença. Então isso pesou muito para aquele povo aceitar Davi como rei, porque eles tinham conhecimento que Saul queria matar Davi. Agora para pensar. Então a gente não deve julgar aquele povo. Para pensar. Você tem um presidente e você sabe que tal nacionalidade, tal estado quer matar o presidente, né? E você vai, e esse presidente é morto, e você vai ungir, você vai aceitar o inimigo daquele que matou o seu presidente como um rei, como um presidente, né? É complicado. Então a gente também tem que entrar, né, nesse quesito aí para entender esse povo. Então não era. Então por isso que a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgado. Nós temos nessa mania de julgar as pessoas. Então aqui a gente observa que todo esses moradores lá de Israel, eles ficaram, né, consternados, né, da morte de Saul, e eles não queriam colocar Davi, porque eles sabiam, eles tinham inteligência, né, eles sabiam que, eles tinham conhecimento que Saul, ele odiava Davi, e ele procurou a morte de Davi por todos os lugares. Então aqui, Isbosete, filho de Saul, tinha a idade de 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Tá vendo? Somente a casa de Judá que seguia Davi. Os outros todos, eles seguiam o filho de Saul, que é o Isbosete. Durante o tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, foi de 7 anos e 6 meses. E Abner, filho de Ner, com o seu servo de Isbosete, filho de Saul, saíram de Manaim para Gibeão. E Joabe, filho de Jeruia,
com os servos de Davi, saíram e encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. E se sentaram uns de um lado do tanque e outro do lado do tanque. E Abner disse a Joabe: levanta-te os jovens e lutem diante de nós. E Joabe lhe disse: levanta-se. E se levantaram e passaram 12 do lado de Benjamim e de Esbocete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um pegou a cabeça do seu contendor, ele meteu a espada pela ilharga. Assim caíram juntos, pelo que aquele lugar foi chamado de Campo dos Fortes, que está em Gibeão. E a batalha se tornou muito cruel naquele dia. E Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E ali estavam os 3 filhos de Seruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu Abner, e seguiu Abner sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner olhou para trás e disse: És tu, Azael? E este respondeu: Sou. Então Abner lhe disse: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Toma um dos moços e toma os seus despojos. Mas Azael não quis deixar de segui-lo. Abner novamente disse a Azael: Desvia-te de mim, porque hei de te ferir-te e te dar contigo em terra. E como mostraria o meu rosto a Joabe, teu irmão? Mas este não quis desviar-se, pelo que Abner o feriu com o conto da lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por trás. E ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E todos os que chegavam ao lugar onde Azael tinha caído, morto, paravam. E Joabe e Abisai perseguiram Abner. Quando o sol se pôs, eles chegaram ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram a Abner, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um mosteiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: A espada devorará para sempre? Não sabe que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que me deixe de perseguir a seus irmãos? E Joabe respondeu: Como vive o Senhor, se não tivesses falado, somente amanhã cedo o povo teria cessado de atacar cada um do seu irmão. E Joabe tocou a buzina e todo o povo parou e não perseguiram mais os filhos de Israel, nem lutaram mais. Abner e os seus homens marcharam toda aquela noite pelo deserto e atravessaram o Jordão. Caminharam por todo Bitrom e chegaram a Manaim. E Joabe deixou de seguir Abner e reuniu todo o povo, e faltavam 19 homens dos servos de Davi e Azael. Mas os servos de Davi feriram 360 homens dentre os homens de Benjamim e dentre os homens de Abner que morreram. E eles levantaram Azael e o sepultaram no sepulcro do seu pai, que está em Belém. E Joabe e seus homens caminharam durante toda aquela noite e chegaram de manhã em Hebrom. Aqui a gente vê que o que acontece, né? A falta de conhecimento. Quantos homens que não morreram por falta de conhecimento? Tudo porque o povo de Israel, juntamente, né, com os de Judá e os de Hebrom, eles, tudo era Israel, todos eles eram israelitas, todos eles vieram da mesma tribo, né, que é a tribo de Judá. E acontece isso, né? Aqui houve aquela, né? Eles já não estavam mais unidos. Para você ver a falta de união. Quando Deus ele tirou, né, o povo de Israel,
ele deu terra para cada um dos filhos de Jacó. E esses filhos de Jacó cresceram, multiplicaram. Então cada um teve ali o seu habitat, a sua cidade, para que eles pudessem, né, estar todos juntos em volta ali, né? Todos eles juntos, mas cada um separado por famílias. E acontece que esse povo, muitos dos filhos de Judá, dessas tribos, começaram a aderir, né, os costumes dos outros povos. Quando Deus falava para eles destruírem aqueles povos, não é com intenção que Deus era mau, que Deus é ruim, que mandava matar. Não, gente, não é. É com intenção de evitar o pecado. Evitar que o pecado adentrasse no meio do povo. E infelizmente isso não, Deus não conseguiu. Deus não conseguiu, não. O povo não obedeceu à voz de Deus. É como, né, nos dias de hoje que não obedecem, né? Então o povo não obedeceu. E acontecia essas mortes, essas guerras, isso tudo foi acontecendo, que nós estamos vendo a cada dia mais, né? Agora nós estamos vendo, a própria Bíblia disse que até o final dos tempos haveria guerra, morte, né? Fome, tempestade. Por quê? Porque o povo se distanciou tanto. Deus, ele escolheu, né? Ele escolheu um povo. Quando Deus, ele tirou, né, a Jacó, que ele escolheu Jacó para fazer um povo, né, dele, um povo escolhido dele. No meio de tantos povos, ele escolheu a descendência de Abraão, porque tudo, o histórico todo, né, surgiu da descendência de Abraão. E nisso o povo foi cada dia mais, né, desobedecendo a voz de Deus. E quando a gente desobedece a voz de Deus, vem o castigo. É isso que Deus está falando conosco através desse capítulo 2 do livro de 2 Samuel. A desobediência. A desobediência leva à morte, leva à destruição, não traz benefício para ninguém quando a gente desobedece a palavra de Deus. Terminamos por aqui esse capítulo. Foi um capítulo bastante tranquilo, né, de ler, mas que Deus continue nos abençoando, né, e vamos com nossa fé firme e intacta diante de Deus, continuarmos até o momento, né, que Deus tirarmos da gente desse mundo aqui. Gostou desse vídeo? Se inscreva, dá joinha, compartilha, e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.